Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje, recebendo o querido amigo que nasceu em Mirim Doce, no Alto Vale do Itajaí, migrou muito jovem para Rio do Sul, de garçom a empresário de uma das maiores empresas de prestação de serviço do estado de Santa Catarina. Entendeu que nasceu para servir, iniciou na vida pública em 2018, buscando uma vaga na Câmara Federal, logrou êxito como suplente, assumiu alguns meses, disputou novamente em 2022 e com quase 160 mil votos virou deputado federal da bancada de Santa Catarina pelo Partido Liberal. Amigo pessoal de Jorginho Melo, saiu do PL em 2024, refundou e reorganizou Republicanos no Estado e hoje defende os interesses do governo de Santa Catarina no Planalto Central. Seja muito bem-vindo, meu amigo Jorge Guetem. Que honra, tá? Foi difícil tu vir, hein? Foi difícil dessa vez. Que alegria estar aqui, Jean. Né? Você que é um amigo querido, né? Que eu estimo bastante. E que já fizemos algumas coisas juntos. Eu tive a honra de... peleia em 2018, né? Eu tive a honra de conhecer essa história do zero, né? Pois é, você estava falando e eu estava imaginando, né? Por isso que foi tão fácil. Você deu publicidade, visibilidade e amplitude para essa história, né? Essa história, porque você também ajudou a narrar, ajudou não, deu narrativa, né? Para essa existência nossa, né? Então, e estou muito feliz mesmo, muito feliz. Aí, tempo que eu queria estar aqui, mas a gente vai, os amigos a gente vai deixando, né? Vai deixando, eu paro pouco aqui em Itajaí também, né? Aos domingos eu sempre procuro ficar em casa, mas se não o resto a gente está sempre na estrada aí, roteiro no estado. Mas a agenda de Itajaí está sempre em pauta. Sem dúvida nenhuma, mas eu tenho amigos queridos, eu sempre digo que Deus é exagerado comigo, né? Porque Deus sempre coloca pessoas muito boas, assim, na minha vida, né? Primeiro que a base do meu gabinete é quase toda aqui da Anfre, né? A base, né? O Rodrigo mora aqui, que é o chefe de gabinete, né? O Marcelo Werner, que está no nosso gabinete, essa grande liderança, que é pré-candidato a deputado estadual, ele é daqui de Itajaí, mora aqui, né? Me ajuda bastante no nosso mandato. O Leonardo é de Pissarras, portanto é daqui. O Felipe, que ajuda na comunicação, agora é daqui. O Jonas, né, que me assessora, anda comigo por toda Santa Catarina já há muito tempo. Ele é daqui também, então a gente está muito... E eu moro aqui, né, então isso sempre facilita a gente estar mais próximo. Aqui é a nossa executiva do partido, que não é só de Itajaí, mas é uma executiva mais ampla, porque ela transborda Itajaí, né? E vai para a Anfre também, ajuda muito na Anfre aqui, que é o Denísio, que está à frente da presidente do partido, meu amigo, o Lu, o Zico, tantas lideranças ali, Lapa, tantas lideranças que nós temos ali na executiva e no partido, que nos ajudam, né? E outros amigos queridos, né? Então, daqui de Itajaí, que sempre estão nos informando, orientando, e a gente está sempre conversando, né? Aproveito até para mandar um abraço pro meu vizinho, amigo, querido, Baga, né? Que não é do partido, né? Não por falta de convite, mas a gente sempre está conversando. Baga gosta de falar de política também, né? É uma figura importante. E é um querido amigo vizinho, ele e a Sol, né? Que sempre nos ajudam também, porque quando eu faço encontros lá em casa, a gente abusa da bondade do Baga, né? Abusa da bondade, ele sempre cede espaço lá, né? Então, e a gente está sempre, então, muito, muito presente aqui através dos amigos, né? E tantos outros amigos que a gente tem, através da empresa, né? E através do fato que eu estou semanalmente aqui em Itajaí, eu estou em casa, né? E aproveito já para fazer reuniões aqui. Só para registrar, está aqui no estúdio acompanhando o deputado Jorge Guetem e nosso querido ex-presidente e ex-vereador Marcelo Werner, pré-candidato a deputado estadual pelo Republicano, está presente aqui. O presidente
do Republicanos, diretor municipal Denise Dolas Baixo, o querido amigo Rodrigo Duarte, trabalhou comigo, gente boa demais, assessora, Felipe, sejam todos muito bem-vindos aqui. Jorge, como a gente trabalha aqui mais a questão regional da ANFRE, a gente fez a opção do Polilógica ser uma discussão mais regional. Nós tínhamos condição de entrar nessa agenda nacional, mas ela está muito chata. E regionalmente, assim, nós temos crescido muito, né? A região da ANFRE tem sido um universo de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento logístico, né? De mobilidade. E eu queria começar te perguntando qual é a relação do mandato do deputado Jorge Guetem com a ANFRE, com a entidade ANFRE, com os prefeitos da ANFRE e com todos os projetos e financiamentos que estão acontecendo, que a ANFRE virou um polo importante para todo esse processo que está acontecendo, para dar continuidade. Isso vem de mandatos como foi de Jandir Bellini, mais voltado ao desenvolvimento econômico, depois ao Volney para o desenvolvimento social. Então, isso tudo é uma evolução. Independente dos problemas que um ou outro teve, a política a gente nunca resolve, né? A gente avança, né? Porque o problema nunca acaba, né? Ele aumenta de tamanho a cada ano. Qual é a relação do mandato de Jorge Guetem com os prefeitos da ANFRE e qual o compromisso do deputado Jorge Guetem com os projetos de andamento, como o Promobis, como tudo isso que está acontecendo na nossa região? Total, eu por morar aqui também facilita, porque essas demandas da ANFRE são demandas que eu já conheço como cidadão, como empresário, e que me afeta também, né? A ANFRE, através dos seus associados, que são os prefeitos, eles procuram resolver demandas da população, né? Anseios da população. Portanto, eu como cidadão daqui faço parte desses anseios, mas como deputado eu estou no outro lado do balcão e parceiro e tentando sempre ajudar no que for possível. Quando tem pauta lá em Brasília, pautas produtivas, eu sempre participo. Hoje, sob a presidência do prefeito Thiago Baldi, meu amigo Thiago, né, grande prefeito, está conduzindo muito bem a ANFRE, né, e eu estou sempre à disposição. Me solicitam, eu estou lá, não me solicitam, eu me apresento através da nossa equipe, ou eu mesmo, né, me colocando à disposição. Quase sempre que os prefeitos vão a Brasília, também nos visitam lá com as demandas, que isso é meio que natural, lá no exercício do mandato de qualquer parlamentar lá, ser visitado pelos prefeitos da sua região, né? Então, eu felizmente, eu gosto muito, eu recebo muita visita de muitos prefeitos, muitos vereadores, muitos vice-prefeitos, né? Então, coloco no feminino também, prefeitas, né? E estou à disposição de ajudar aqui na ANFRE e no Alto Vale, no Vale do Itajaí. Então, por eu conhecer muito essa realidade, então eu estou muito à disposição. Fizemos muitas conversas com o governador sobre o contorno viário aqui, o contorno viário não, o contorno não, as alças ali da Antônio Raio, aquela demanda ali que era secular, que o governador Jorginho resolveu, né? Então, na campanha em 2022, a gente teve vários debates, várias conversas, né, com as entidades aqui em Itajaí, na ANFRE também, por causa da necessidade daquela obra. Então, sempre que podia, eu falava com o governador, mas o governador conhecia também, porque o governador também viveu. Eu lembro que na campanha um dia nós tínhamos um compromisso, eu estava com ele e ficamos entalados ali naquele gargalo ali da Antônio Raio, né? Então, isso é uma demanda que ele conhecia também, né? E agora a gente faz parte do governo, ficamos felizes que ele está realizando, né? Realizando essa obra. A obra do... eu sempre me incomodou muito essa falta de acesso para navegantes, né? Essa dificuldade que nós temos para fazer a travessia para navegantes, de navegantes para cá. Quando eu falo navegantes, todos os municípios ali, né?
Então, esse projeto que agora vai acontecer, né, espero que logo se realize, eu tenho acompanhado lá do Nascedouro, né, isso são vários prefeitos, a gente tem que registrar, são vários prefeitos trabalhando nessa viabilidade, na construção desse projeto e na viabilidade desse projeto, e que agora está acontecendo. Eu acho que nessa gestão que iniciou em janeiro, a safra de prefeitos aqui da Anfre vão ter o prazer, a honra de acompanhar o início das obras, né? O final vai demorar, mas não importa, obras estruturantes como essa, elas têm que acontecer. Acompanho e destinei recursos já para o Marieta, né? Insignificante. O recurso que eu enviei é insignificante perto da grande necessidade que o Marieta tem e que recebeu de recursos, principalmente a parceria com o governo do estado, mas por saber da importância que é o Marieta, né, aqui na saúde de Santa Catarina, e essa parceria de várias mãos, deputados, parlamentares, os congressistas catarinenses, a bancada catarinense, né? Eu fiz a minha parte, o governo do estado ajudou junto com a gestão do Marieta a tornar o Marieta o maior hospital de Santa Catarina, né? Então isso é várias mãos. O parlamentar eu exerço meu mandato, Jean, de uma forma, eu não busco holofote, eu não sou um cara de briga ideológica, eu sou de diálogo, eu sou de relacionamento, eu quero é trazer resultado para cá. Ser deputado federal sempre exige um esforço, uma renúncia muito grande, então eu quero quando encerrar o meu mandato, daqui a 4 anos, daqui a 1 ano e pouco, né, esses 4 anos de mandato, eu quero olhar para trás e ter a sensação de dever cumprido, que eu fiz a minha parte, que eu me esforcei bastante, trabalhei bastante para fazer entrega para a nossa região de Itajaí, porque na campanha, já em 2018, se você lembra, nós falávamos, né, da importância que é ter um deputado da região. Então, que isso traz resultado, porque claro que um deputado federal, ele é deputado de toda Santa Catarina, um deputado estadual não é diferente, mas aquela história que os peixeiros falam, farinha pouca, meu pirão primeiro. Sempre a gente tem um olhar mais carinhoso para a nossa região aqui. Eu tenho conseguido trazer muitos recursos para Santa Catarina, mas tenho trazido muitos recursos para a região da Anfre, para a região do Vale do Itajaí. Por exemplo, eu destinei 10 milhões de reais para a Defesa Civil do Estado para ajudar no combate e prevenção das cheias. Isso ajuda Itajaí, isso ajuda todo o nosso vale, porque não faz sentido o que eu pregava e os amigos pregavam em 2022, 2018, que era importante nós ter um deputado federal aqui, e agora esse deputado federal eleito, no caso eu não fazer a diferença na vida das pessoas aqui. Então é nesse sentido que eu exerço o meu mandato. Quero ser útil para a nossa população da Anfre, para as nossas entidades, para os nossos prefeitos, vereadores, independente de cor partidária. Porque depois de você eleito, você tem que enrolar as bandeiras partidárias e trabalhar para as pessoas, atender todas as pessoas, independente de ideologia política, independente de partido, coisa e tal. E é assim que eu me motivo, que dá sentido para o meu mandato, quando, através das minhas ações, eu consigo impactar positivamente e melhorar a vida das pessoas, principalmente as pessoas aqui da região da Anfre, aqui da região do nosso Vale do Itajaí. Jorge, eu tenho algumas anotações aqui, mas como eu acompanho teu trabalho também, né? Sim, mas assim, hoje tu tem atuado na frente parlamentar das micro e pequenas empresas. Tu tens presidido algumas comissões também nessa questão dos desastres naturais. Tu tens trabalhado uma pauta numerosa no campo do desenvolvimento portuário brasileiro e também trabalhaste no grupo de trabalho de combate à violência nas escolas, dado toda aquela crise que causou nacional, comoção nacional, com aquele crime ocorrido em Blumenau, né?
dessa salada mista, assim, o que tem saído de política pública? Porque assim, eu tenho conversado e a gente tem acompanhado, a gente vê que tu tens uma postura mais programática do que ideológica, que é o ideal. Assim, no meu ponto de vista, eu sou um municipalista, e eu sei que o Marcelo Verga conhece a minha história, sabe? Eu sempre fui um cara que sempre priorizei muito a questão programática, assim. Tudo bem se tem que ter brigas, tudo bem que tem que ter discussão, disputa ideológica, tudo bem, mas no outro campo, que não atrapalha a agenda nacional. E tu tem adotado essa postura publicamente, dizendo, olha, tudo bem, discutimos lá no partido, mas aqui eu vou votar conforme a consciência, conforme a agenda programática e tal. Desse contexto, e das tuas participações nas votações, às vezes votando com o governo quando tu entende que aquilo é bom para o país e tal, do que tu tira como legado e também como aprendizado e até como sugestão e ideia para quem está entrando na política agora, buscando se construir como uma liderança, sobre porque se tu age assim é porque tu acha correto agir assim, porque os resultados são positivos agindo assim, né? Mesmo sangrando às vezes. Então, o que tu entrega para nós no sentido de sabedoria diante dessa participação ativa em assuntos tão polêmicos, tão fortes, que afetam a população de maneira bastante contundente, e ao mesmo tempo ensinar politicamente para nós? Não, eu tô todo dia aprendendo, eu saio de casa para roteiro, né? E eu costumo dizer que eu volto para casa com muito mais do que eu levo. É sempre um aprendizado. Ontem eu estava numa palestra em Salvador sobre como presidente da Frente Parlamentar da micro e pequena empresa, e depois eu tinha uma reunião lá, e aí um vereador ia palestrar depois de mim. E eu estava saindo, daí eu disse, pô, mas é falta de respeito eu sair, né? O vereador vai palestrar e eu já saí. Eu disse, eu vou ficar um pouco, pelo menos, né? E aí eu fiquei um pouco assistindo a palestra do vereador. E depois o vereador é lá do Rio Grande do Norte e ele deu um banho, um show. Eu aprendi pra caramba para ele. Aliás, fica a dica aí. Vale a pena, ele tem um projeto lá de inovação, ele criou um sistema de inovação lá na cidade, uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, fantástico, é uma referência no Brasil. Fica a dica para os vereadores do Brasil todo conhecer esse cara, esse projeto, eu acho que é Mateu o nome dele, Matan o nome dele, mas eu tenho, é só perguntar aí que eu informo. Então veja que é sempre um aprendizado quando a gente tem a humildade de ouvir e escutar e saber que a gente ignora muito. Eu fui para Brasília sabendo que eu ignoro muito, porque tem muitos políticos que quando assinam aquele diploma lá, assina o diploma de eleito, né, para estar apto para assumir o mandato, eles acham que baixa uma aura que ele passa a saber tudo depois daquilo ali. Agora eu sou vereador, agora eu sou deputado, agora eu sei tudo, passam a ser professor de Deus. Eu sei das minhas limitações, eu gosto muito de ler, então, e quanto mais eu leio, mais eu dimensiono a minha ignorância, mais eu sei que eu não sei nada e eu tenho muito a aprender. E quando eu converso com as pessoas, eu percebo que elas me ensinam muito, né? Então a gente troca muitas experiências. E isso tem ajudado muito no exercício do meu mandato, sabe, Jean? Então eu fui para Brasília com essa humildade, sabendo das minhas limitações. Eu gosto de briga, sim, mas eu tenho 63 anos de idade e eu gosto de escolher as brigas, né? Com 63 anos eu já tenho discernimento de escolher as brigas. Então as minhas brigas é para melhorar a vida das pessoas, é para trazer mais recursos, fazer justiça, principalmente com aquelas pessoas que mais necessitam, é para diminuir a violência nas escolas, para tentar prevenir, é para diminuir as enchentes. As minhas brigas é para melhorar o fluxo da 101, da Avenida 101. Essas são minhas brigas. Eu não entro, tem espaço para todo político, tem espaço também, tem aqueles políticos que são ideológicos, aqueles políticos de rede social, e nada contra. Não é o meu perfil, não é o meu jeito, não. É de entrega, eu gosto de dialogar com todo mundo. Eu aprendi desde cedo,
desde cedo, né? Pela minha formação, tudo. Eu aprendi que a boa ideia não tem hierarquia. A boa ideia também não tem partido. A boa ideia vem de todos. Eu estou falando do vereador ontem, o vereador é do PT, esse vereador. Mas ele dá um banho, ele construiu algo grandioso lá. E ainda eu falava para ele com muita propriedade, eu disse, é muito importante que você esteja no Congresso. O Congresso precisa de pessoas como você. Enquanto pessoas como você não ocupam lá no Congresso, pessoas como eu, limitada, acabam ocupando esse espaço lá no Congresso que é tão importante, né? Mas tem espaços, eu não teria assim uma sugestão, uma dica para quem almeja entrar na política, né? Seria ousado de minha parte. Cada um tem seu estilo e perfil. Eu, na campanha eu já falava que eu queria uma campanha leve, para ter um mandato leve. Eu exerço meu mandato com coerência. Com coerência. Eu procuro ser coerente com o que eu pregava. Eu não faço as coisas só pensando, eu não respondo para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, eu respondo para as pessoas conforme as minhas convicções. Algumas vezes eu podia me limitar a não dar opinião sobre um determinado assunto, mas eu gosto de me posicionar. Eu gosto de colocar o meu ponto de vista para as pessoas. E o meu ponto de vista é baseado nas minhas convicções, no que eu acredito. Não é baseado num interesse eleitoreiro. Talvez eleitoralmente era melhor eu me acomodar, era melhor eu não fazer certos comentários ou certos posicionamentos, mas eu acho que isso aí seria uma enganação para o eleitor. Eu não gosto de criar falsa esperança, sabe, Jean, para o eleitor. Eu gosto de ser muito pragmático, eu gosto de ser muito verdadeiro, falar aquilo que eu penso mesmo. Porque o político, muitas vezes, ele fala algo, mas pratica outro. Eu não. Eu falo o que eu pratico. Isso é um exercício diário meu, como cidadão e como deputado, eu praticar o que falo. Eu me disciplino muito quanto a isso. Ser coerente com a minha fala, ser coerente com o que eu falava na campanha, né? E ser coerente no exercício do mandato, praticando o que eu falo. Eu não... Se em quatro paredes eu falo um negócio, no público também eu falo. Eu falo para o pessoal que anda comigo no carro, né? Porque eles andam bastante. Eu atendo o telefone, eles ouvem eu em reunião, coisa e tal. E eu digo, você quer conhecer, para eles que não têm tanta experiência política, talvez, falo para eles, se vocês querem conhecer um político, vocês têm que dormir com ele uma semana, dormir no modo de dizer, é no hotel, é na janta, é no carro, aí vocês vão perceber quem ele é. Porque muitas vezes o político fala uma coisa lá na reunião e depois vem no carro e diz, porra, esses caras aí são chatos, né? Eles queriam ouvir isso mesmo, eu falei isso. Comigo não acontece isso. O que eu falo lá na reunião é o que eu falo aqui no carro quando eu estou só com as pessoas da casa, com as minhas pessoas de confiança, ou é quando eu falo no telefone. Então eu procuro sempre praticar aquilo que eu falo. E o mais fácil na política, muitas vezes, é a gente falar o que as pessoas querem ouvir. E num mundo, num Brasil tão polemizado como está, quando eu chego numa reunião, eu já sinto mais ou menos, né, ou vejo uma televisão ligada, eu já sinto mais ou menos como é que é o perfil daquelas lideranças, né? Até porque algumas eu conheço e algumas eu não conheço, mas eu chego num restaurante, eu vejo uma TV ligada, eu já sei o proprietário ali, o gerente, de que campo político que ele é. Que ponto que chega. Correto? De campo político que ele é. Então, quando eu vou falar com ele, se ele faz uma pergunta, e eu normalmente me apresento, coisa e tal, ele faz uma pergunta, eu sei qual é a resposta que ele gostaria. Mas se eu não tenho aquela convicção, eu não acredito naquilo, eu não dou a resposta que ele gostaria de ouvir. Eu coloco para ele o meu ponto de vista. Eu lembro quando deu as eleições de 2022, que teve o bloqueio nas estradas. Eu me posicionei contra os bloqueios e explicava para a população, né, o porquê que eu achava que não adiantava aqueles bloqueios, que era inútil aqueles bloqueios, porque o Lula ia tomar posse sim, ia assumir a presidente.
a presidência. E, de fato, depois se confirmou isso. Eu em janeiro, no 8 de janeiro, eu fui evitar contra. que as pessoas se machucassem do ponto de vista afetivo e do ponto de vista até físico, econômico, né? A gente não sabia que ia acontecer tudo o que aconteceu, né? Sim. Mas eu sempre me posicionei, sabe? Me posicionei e algumas vezes, claro, as pessoas hoje, elas vivem muito na bolha. Elas não se informam mais, elas se desinformam através da rede social. E eu, como parlamentar, eu penso que eu tenho a obrigação, se eu tenho mais informações, né, do que as pessoas estão tendo, eu tenho a obrigação de compartilhar essas informações e colocar o meu ponto de vista verdadeiro ali, verdadeiro, quer goste ou não. Então, cada um escolhe a forma que vai exercer o mandato, que vai entrar na política. Eu não, na época de campanha já, eu nunca sou de prometer algo que eu não vou cumprir. Eu sempre falo, a campanha é o calvário do mandato, porque as pessoas, quando vão para uma campanha, elas precisam de voto. Porque precisam de voto, elas acabam prometendo algo que não acredito e algo que não podem cumprir. Eu não faço parte disso. Eu não faço parte. Eu estou no mandato, com o intuito de servir, como você colocou no início, Jean, com o intuito de servir, de ajudar, de fazer entrega para o nosso Estado e para o país. Então, não é com o intuito de buscar mais voto, de se reeleger. Eu sou pré-candidato à reeleição, sim, claro, mas eu não faço concessão aos meus princípios, ao que eu acredito por causa da reeleição. Eu quero continuar exercendo o meu mandato desta forma, sempre praticando o que eu falo. Mas são opções. Na política tem muita demagogia. Eu acompanho política desde piá. Meu pai foi vereador com 21 anos e com 80 anos lá em Mirim Doce, onde a gente aprendeu muito e eu convivi com muitos políticos. Então, no meio político tem muita demagogia. Eu não gosto disso, eu sempre combati, sempre me deixou muito indignado isso. Não é agora que eu tenho a oportunidade do poder do mandato de transformar as vidas das pessoas, de criar políticas públicas voltadas para as pessoas, para os municípios, principalmente para diminuir a desigualdade do país, desse país continental que é tão desigual, e aí nós podemos pegar a micro e pequena empresa, que é tratada de uma forma igual às grandes empresas, e não podemos. Esse Brasil tem esse defeito de tratar os diferentes iguais, e nós temos que tratar os diferentes. A micro e pequena empresa precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de um olhar mais empático para eles, que tanto produzem, que empregam mais de 70 pessoas no Brasil, que é responsável por mais de 95% dos CNPJs. Ora, nós temos que ter um olhar empático para esse setor que move a nossa economia. Então, isso é da cultura brasileira, de não enxergar, não ver, um país que é muito meritocrático, que tem essa cultura meritocrática, que não dá oportunidades iguais, mas exige produtividade igual, exige resultado igual. Ora, dê oportunidade igual para as pessoas, que as pessoas vão prosperar. Então, dê oportunidade igual dado de benefícios para as grandes empresas, dê esses benefícios para as pequenas empresas, que elas vão se tornar grandes também, elas não vão morrer como microempresa. Então, é dessa forma que eu exerço o meu mandato, sabe, Jean? Procurando ter sempre um olhar empático, me colocando no lugar, principalmente desses setores mais marginalizados pelo poder público e principalmente das pessoas mais necessitadas, que têm mais necessidade. Por quê? Tem mais necessidade porque o Brasil, secularmente, é injusto e não dá oportunidades iguais. Pode ver numa universidade federal. Aí, quem está nos assistindo já, numa universidade federal, tu vai lá na universidade federal, tem Ferrari, tem Porsche, tem Lamborghini, tem carro do ano, e nada contra isso, gente.
Mas a Universidade Federal devia dar oportunidade para as pessoas que de fato precisam. Hoje, graças a Deus, tem outros programas que contemplam, e o Enem é um deles, que contempla e dá oportunidade para essas pessoas menos favorecidas poderem ingressar a uma universidade. E nós, em Santa Catarina, somos privilegiados porque o governador Jorginho teve a sensibilidade de criar uma universidade gratuita, então dando oportunidade para as pessoas que não têm condições de pagar, fazer a sua faculdade dos sonhos. Mas isso não acontece no país. E quando nós falamos em deputado federal, nós falamos de políticas públicas para todos os estados. Todos os estados. E a realidade dos nossos estados é bem diferente de um estado e de outro, né? Então, políticas públicas, leis, têm que beneficiar a todos. Então, é dessa forma que eu exerço, né? Mas cabe sim, para qualquer um, e é super importante, a política está no nosso dia a dia, é super importante as pessoas ingressarem, estarem, participarem do mundo político, né, de uma forma ou de outra, né, mas do seu jeito, mas principalmente, e eu acho fundamental, nós resolvíamos todos os problemas que nós temos, se o político praticasse o que fala. Bem poucos políticos, não estou falando para me orgulhar não, porque todo mundo sabe, pelo menos quem me conhece, sabe da minha humildade e das minhas limitações e sabem que eu sei que eu ignoro muito, né, muita coisa, mas em muitos políticos, a maioria dos políticos falam uma coisa e praticam outra, só pensando no resultado eleitoral. E eu exerço meu mandato de uma forma diferente, praticando o que eu falo. Ô Jorge, um pouquinho antes de começar a gravar aqui, a gente estava conversando, e eu tenho uma tese, inclusive nos próximos dias eu devo publicar um vídeo, sobre esse quadripé da dificuldade que criou, que esse quadripé criou para se criar liderança, construir partido. Vou te fazer essa pergunta porque eu conheço a tua história e sei que tu foi em 295 municípios de Santa Catarina, criar diretórios, construir partido, construir base, conversar com o prefeito, conversar com vereadores. Tu conhece a realidade da construção partidária, né? Tanto que tu saísse do PL em 2024, rapidamente conseguisse fundar o Republicanos, reorganizar o Republicanos no Estado. Mas quero te dizer que, assim, o fundo partidário, o fundo eleitoral, a cota de gênero e a emenda parlamentar, ela, nas mãos de alguns caciques partidários que se perpetuam na presidência dos partidos nacionais, acabam construindo oligarquias políticas, impedindo que novas lideranças se construam ou passem, porque às vezes o cara consegue ser vereador, se destaca, mas ele já não consegue uma vaga para deputado estadual, já não consegue uma vaga para deputado federal. Existe uma grande dificuldade, um grande controle. Tu vai me perguntar assim, mas por que tu colocou cota de gênero? Porque eu tenho dados, justamente para que eu tenho pesquisado, só no ano de 2024, 700 municípios, 700 diretórios não cumpriram a cota de gênero devidamente. Por quê? A maioria das ocorrências, mulheres laranjas para usar o recurso para dividir para mais masculinos escolhidos pelas castas partidárias. Eu entendo que isso é um impeditivo para que a gente evolua do ponto de vista político, de novas lideranças, de renovação política. Por isso que os partidos hoje reclamam que a política está ficando velha. Ela está ficando velha porque o jovem não está conseguindo acessar, está tendo muita dificuldade de acessar, está tendo muita dificuldade de formação como quadro político, de ocupar espaços para se formar enquanto quadro político. Tu que é um cara que conhece esse mundo, vive esse mundo no chão de fábrica, tu entende assim, tu acha que eu estou exagerando? Porque assim, o que eu vejo o que me chamou a atenção foi o resultado para a tese. Eu identifiquei o resultado e construí a tese. Não foi uma coisa que eu inventei da minha cabeça. E isso está traindo a democracia, está dificultando, está criando obstáculos para a democracia, porque não há democracia partidária depois que se criou o controle econômico e o controle político através dos partidos. Isso é preocupante, não é de longo tempo, né? Foi praticamente 2017 para cá. E como que tu vê isso? Assim? Como tu está sentindo já que tu vive isso no chão de fábrica?
Ô Jean, eu acho que não tem sistema político perfeito, né? Nem a democracia, né, que é o melhor sistema político do mundo, é perfeita, né? Mas não tem um melhor que a democracia, né? Agora, o sistema político, eu penso que o sistema político brasileiro, ele está vencido, corrompido e vencido. Nosso sistema político é tripartite, presidencialismo, parlamentarismo e judiciário, eu acho que ele está vencido. Eu acho que nós já vivemos um semi-parlamentarismo. O parlamento sequestrou o executivo. Hoje, 32% do orçamento é administrado por emenda. Exatamente. Então não faz mais sentido não faz mais sentido a gente manter esse sistema. Então o sistema deveria ser parlamentarista. Pelo menos daí teria o ônus e o bônus para o parlamento. Hoje só tem o bônus para o parlamento. O ônus fica para o executivo. O presidente de plantão não manda mais nada. O ex-presidente Bolsonaro, por melhores intenções que ele tivesse, ele não conseguiu governar. Todo mundo sabe, por exemplo, que o ex-presidente Bolsonaro era a favor das armas, queria aprovar, legalizar as armas. Ele teve que baixar um decreto. Quando o Lula entrou, derrubou o decreto, ficou todo mundo juridicamente descoberto do porte de armas. Então, e o Lula não é diferente também. Acabou aquele tempo que cooptava o Congresso. Isso melhorou, mas agora o Executivo ficou refém. O Congresso é que coopta o Executivo, né? Coopta o Executivo e não consegue se aprovar nada que o Congresso não queira. Ora, se isso é verdade, então vamos mudar o sistema político. O sistema político deve ser parlamentarista. Falo isso, e isso vem ao encontro do que tu está falando também dos partidos. Lá, né, pode estar pegando fogo no país, mas não se mexe, pode ter que cortar, de repente, uma ajuda social, uma desoneração, uma ajuda para uma empresa, coisa e tal, pode se cortar tudo. Só não pode cortar o fundo partidário, e o fundo partidário tem que aumentar. Ora, isso é claro que as cúpulas partidárias que comandam vão continuar fazendo isso. Mas se fosse parlamentarista, mudava essa regra. E essa é a regra que nós temos. Eu sou muito... Aí volta, eu sou pragmático. É o sistema. Então, dentro desse sistema, eu tento achar o meu espaço para ser útil para Santa Catarina, coerente com o exercício do meu mandato e útil para o Brasil, né? Exercer um mandato útil para as pessoas. Porque se tu querer brigar com esse sistema que existe, você não vai mudar. Eu fui para Brasília já conhecendo um pouco desse sistema. Então eu fui sem falsas ilusões, e fui procurar lá, através de relacionamento e diálogo, trazer resultados, e graças a Deus estou trazendo resultados. Mas mantendo esse sistema político que existe, Jean, isso não vai mudar. As cúpulas partidárias vão continuar, porque isso é um grande negócio também para muitas pessoas, para muitas pessoas é um grande negócio, porque eu disse que o país, na verdade, é comandado por poucas pessoas. Nós temos 594 parlamentares, né, senadores e deputados. Mas quem comanda o país, quem comanda o parlamento, sei lá se dá 20 pessoas, 10, 20 pessoas, né, que são os presidentes partidários, os líderes partidários, e mais algumas poucas pessoas, presidente da Câmara, presidente do Senado, mais algumas poucas lideranças. Nós somos figurantes lá nesse arcabouço político, né? Então, como que a gente encontra sentido para exercer o mandato se você é só mais um lá? A gente encontra sentido, cada um da sua forma. Eu encontro sentido conversando com essas pessoas, dialogando e tentando ajudar o nosso Estado, aprovar projetos de lei, como a gente já tem aprovado, como a comissão do combate à violência nas escolas permitiu. Nós aprovamos já 3 projetos
3 projetos nós já aprovamos e temos mais um para ser aprovado, que devemos aprovar. Agora nós temos um diálogo muito avançado com outras frentes parlamentares também, né, de todas as correntes políticas, para nós aprovar alguns projetos de lei que nós temos lá para beneficiar e fazer justiça para a micro e pequena empresa. Uma delas é aumentar o limite da micro e pequena empresa e do MEI, aprovar também o Super MEI, né? Então são projetos que vão ajudar muito a nossa economia. Da mesma forma, no combate à violência nas escolas, no combate e prevenção a enchentes, desastres e eventos climáticos. Eu sou presidente de uma comissão e sou vice-presidente de outra, então nós estamos conseguindo aprovar projetos de lei para nós investirmos mais na prevenção das cheias, coincidentemente com o que o governador Jorginho está fazendo aqui, fazendo a dragagem dos rios, melhorando as barragens, tudo isso, investindo na prevenção, porque nós tratamos mais as consequências, as causas. Na saúde é muito assim. Nós temos que começar a tratar as causas, não só as consequências. Nós ir no médico só quando estamos doentes. Não, pelo contrário. O médico tem que ir no cidadão já para ele fazer os exames preventivos, para ele já se tratar antes que surjam as doenças. Isso sai mais barato para o país, sai mais barato para o cidadão, e aí nós vamos ter uma população que cada vez está ficando mais idosa, mas as pessoas, os cidadãos idosos com uma vida longeva, mas com qualidade de vida. Não adianta a gente ficar idoso se não tiver qualidade de vida. Então é uma mudança estrutural que tem que ter, né? E é bem difícil, não é só eu que penso isso, muitos pensam isso, mas é difícil de mudar. Difícil de mudar porque tem uma cúpula partidária e uma cúpula de lideranças que comandam o nosso país há muito tempo, né? Então, alguns estados é feudal até, né? Tu pega, por exemplo, o Pará. A família Barbalho está há muitos e muitos anos lá comandando, né, a política. E nacionalmente também tem umas lideranças que comandam. E aí eu exerço meu mandato para não ter estresse. Eu não gosto de ter estresse, eu não tenho estresse, eu tenho uma vida bem leve, né? Sou um cara muito bem realizado, feliz, né? Aí, para mim não ter estresse, eu tento achar caminhos nesse emaranhado aí, sem querer mudar o mundo, Mas não quer dizer que eu concordo, né? Não concordo com isso, mas para mim exercer o meu mandato com qualidade e ser um bom servidor para o nosso patrão, para o nosso contribuinte, que é o meu patrão, é o contribuinte catarinense, é o contribuinte brasileiro. Porque um deputado, Jean, ele custa caro para a população. Nós custamos caro. Então, nós temos que procurar dar resultado. Então, eu exerço o meu mandato dessa forma, procurando dar resultado, sem estresse, sabendo que isso, uma hora ou outra, porque é aquela história, esperteza demais come o dono, né? Dizia Tancredo Neves, né? Então, os políticos têm que se acordar, porque tem que mudar a forma de fazer política. E isso não é de partido, é das pessoas que estão à frente do partido. Isso porque os partidos, quase todos eles, tu pega o estatuto, é muito parecido os partidos, né? São muito parecidos. O que muda é as pessoas que estão à frente do partido. E as pessoas que estão à frente estão lá, seculares, há muito tempo, né? E não querem que mude isso. Uma hora vai mudar. Eu penso que o ex-presidente Bolsonaro, nisso, ele contribuiu, sabe, Jean? Ele trouxe muitas lideranças que não participavam da política para participar, que antes não participavam, né? Então, eu acho que aumentou a participação, principalmente das mulheres, de 2018 para cá, na vida política. Não estou entrando no mérito se está certo ou está errado, né? Então, mas o que eu faço justiça é que o ex-presidente Bolsonaro, ele motivou muitas pessoas que estavam de braço cruzado, que isso não é para mim, coisa e tal, a participar mais do dia a dia da política. E a rede social, bem usada, ajuda muito a ter mais transparência no exercício do mandato. Então, os políticos,
eles são mais fiscalizados, mais vigiados pela população como um todo. Só faço uma ressalva que, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar refém da rede social, porque a rede social tem muito fake news, a rede social algumas vezes só abastece a bolha, só o que interessa, e a gente tem que ter a capacidade analítica de interpretar o que a gente está recebendo e, principalmente, não se desinformar, porque a rede social muitas vezes desinforma, a maioria das vezes desinforma. O importante é a gente se informar com vários veículos de comunicação, ou tendo a capacidade e a humildade de ouvir várias vertentes, para daí você formar a tua opinião e ser mais assertivo nas decisões. Ô Jorge, tu citou aqui um episódio que tu colecionou críticos durante as paralisações, toda aquela convulsão social que nós tivemos no período pós-eleitoral ali, né? E a forma como tu te posicionou. Tu te posicionou daquela forma, e eu compreendo, observando que tu te posicionou daquela forma por uma questão pragmática, quer dizer, tu conhecia a lei, tu conhecia as instituições, a força das instituições, tu via que as pessoas estavam sendo enganadas e que o presidente ia ser empossado e acabou a brincadeira. Tanto que acabou culminando no 8 de janeiro aquela vergonha. Usando esse episódio e a tua postura nas últimas semanas, onde tu lança definitivamente como candidato a presidente do Brasil o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é com a mesma leitura, com o mesmo pragmatismo, com a mesma sabedoria que tu diz isso, porque tu sabe que o Bolsonaro não deve estar elegível ou não deve sair inocentado. Mesmo que saia inocentado desse julgamento, ele já tem 2 condenações que o tornam inelegível. A única diferença que seria aí era prisão ou não prisão. O movimento que tu faz enquanto liderança dos republicanos, que tem um pré-candidato, um postulante dentro do teu partido, é já sabendo isso e se antecipando, porque não adianta chorar sobre o leite derramado e temos que andar para frente? Sabe, Jean, eu poderia omitir o meu comentário, né? Então, não... que eu usei as tuas postagens, né? Não, eu digo, não me posicionar como eu tenho me posicionado. Mas eu faço questão, porque como deputado federal, eu penso que eu tenho a obrigação de me posicionar e compartilhar o que eu penso com as pessoas, quer elas gostem ou não. Mas com muita praticidade, com muita serenidade, porque a fala da gente sempre tem consequências. Pelo menos lá na frente, e eu gosto de deixar registrado, porque lá na frente, quando acontecer, aí as pessoas vão dizer, porra, aquele tanso daquele Jorge, eu não acreditei quando ele falou, mas o que ele falou estava certo. É nesse sentido que eu me posiciono. Mesmo, eu não critico eu não critico e não me incomoda as críticas. Eu não critico quem me critica, né, e não me incomoda as críticas, porque a gente não é unânime, mesmo que eu fosse falar diferente, não teria unanimidade. Mas volto à fala de antes. Eu falo o que eu acredito, o que eu tenho convicção. Eu gasto muito tempo da minha vida, Jean, e desde sempre, desde muitos anos, eu gasto muito tempo da minha vida lendo. Eu invisto muito tempo. Eu leio em torno de 3 horas por dia. 3 horas por dia. Para tentar ficar menos ignorante, para tentar entender um pouco mais, né? Não só sobre política, não. É como empresário, como cidadão. Para a saúde, eu gosto de ter uma vida saudável, quero ter uma vida longeva e saudável, né, e autônoma. Então, eu agora mesmo estou lendo um livro, Viver Mais e Melhor, que é sobre saúde, né, que eu já conheço um pouco, mas eu gosto sempre de estar estudando. Então, eu gosto de ler de todos os campos, assim, não tem algo específico que eu gosto. Mas, claro que da política, necessariamente, eu sempre leio bastante, de várias vertentes, para mim tentar compreender e entender melhor o cenário, para onde está caminhando o país, para onde estamos indo, para onde está caminhando o mundo, né? Então é claro que quando eu coloco um ponto de vista ou um posicionamento, eu coloco baseado nas informações que eu tenho, baseado no que eu leio, no que eu percebo.
E quando eu falo sobre o Tarcísio, ora, o Bolsonaro está inelegível, ok? Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro vai continuar inelegível, ele vai ser condenado agora. Agora está se falando muito na anistia. Se aprovar a anistia, o STF já declarou que vai ser inconstitucional, portanto, é igual o impeachment. Falavam do impeachment do Moraes. Eu, há uns 20 dias atrás, eu falava, bicho, não adianta, não vai ter o impeachment do Moraes. Ah, mas tem que pegar assinatura, coisa e tal. Uns dias depois, o Ciro Nogueira declarou que não assinaria a CPI do Moraes, porque não ia ter a CPI, mesmo que tivesse mais de 50 assinaturas. Depois eles conseguiram 41 assinaturas, que é o necessário. Mas uns dias depois do Ciro, falou o Alcolumbre, dizendo que mesmo que tivesse 81 assinaturas, não ia ter o impeachment do Moraes. Ora, eu falei isso baseado no que eu sentia, no que eu ouvia nos corredores, nos encontros lá no Congresso, em algumas reuniões que o Ciro estava na roda de conversa, e eu procuro sempre ouvir e escutar as pessoas. E nas leituras que eu faço também. Então, minha interpretação, antecipada ao que eles comentaram, era baseado em informações fidedignas que eu tinha, né, sobre essa situação. Igual agora eu estou falando da anistia. Ah, eu não quero anistia? Eu não estou nem entrando no mérito da anistia. Eu só estou dizendo que se aprovar, não adianta se assanhar, porque se aprovar a anistia, não, o Alcolumbre já falou que não põe anistia geral e restrita em votação, ok? Então, a Câmara, portanto, não adianta, porque o Senado... Mota disse hoje que não tem data. Exato. Mas se aprovar na Câmara e no Senado, o STF já falou que é inconstitucional. E o Lula ainda pode vetar. Mas vetar o Congresso pode derrubar. Certo. Aí tudo bem, né? Vetar pode derrubar. Mas o STF já declarou, e tem maioria absoluta, para tornar inconstitucional, assim como ele tornou inconstitucional já tantos outros projetos que nós aprovamos, né? O Marco Temporal da Terra é um, né? O Marco Temporal da Terra. Então, não adianta nós criarmos essa falsa esperança para as pessoas. Então, definido, então, Bolsonaro não é candidato? Não é. Ah, é porque o Jorge não quer? Não, não é porque o Jorge não quer. É porque é a realidade, é os fatos, Eu já estou com 63 anos e eu não acredito mais em Papai Noel, né? Então, é por causa disso. E as pessoas estão vivendo de falsa esperança, como foram para frente do quartel, iludidos, inocentes, ingênuos, imaginando que aquilo ia mudar, que o Lula não ia assumir. Ora, eu era contra isso, porque eu tinha as minhas convicções quando a União Europeia e os Estados Unidos declararam que o Lula foi o vencedor das eleições, que o Lula ia assumir. Por causa disso, simples, prático. Quanto ao Tarcísio, ora, se o Bolsonaro não vai ser candidato, qual é o candidato? Porque o eleitor, ele quer um candidato que tenha legado, que tenha história, que tenha experiência. Isso já está definido nas pesquisas, né, que é esse o perfil que o eleitor quer como futuro presidente, que tenha experiência, que tenha legado e que tenha competência. E o Tarcísio une todas essas características que o eleitor, adversário, oposição ao Lula quer. Então o Tarcísio une toda a centro-direita, toda a direita, toda a extrema-direita em torno do nome dele. Para o Lula, eu acho que era muito vantajoso, e ele quer, é um adversário da família do Bolsonaro, porque ele já venceu as eleições em 2022, né? Então é claro que agora seria mais fácil para ele vencer. Mas eu penso que o candidato seria o Tarcísio, que une, porque o Tarcísio ele desidrata o Lula, porque ele traz o PSD para apoiar ele, o Kassab, porque o PSD é vice do Tarcísio, então é vice do Tarcísio, e aí assumiria o governo do Estado e apoiaria o Tarcísio. Boa parte do MDB, que é muito pró-Lula, fora do Sul, é muito pró-Lula o MDB. Então, boa parte do MDB apoiaria o Tarcísio, porque o Tarcísio reelegeu o Ricardo Nunes prefeito de São Paulo. Ele bancou, bateu no peito, até contra o Bolsonaro, ele bateu no peito e reelegeu o Ricardo Nunes, e o Baleia Rossi e o Ricardo Nunes são muito gratos ao Tarcísio. Tudo isso desidrata o Lula. Veja
Ele une a direita e o centrão, né? Sem dúvida, uma boa parte do centrão. Uma boa parte do centrão ainda ficaria com o Lula. Mas veja, gente, eu estou falando algo com lógica, não com paixão, com lógica. Construir projeto político tem que ter lógica, tem que ser baseado em fatos, não o que interessa para nós, mas o que o eleitor está pensando. Eu estou falando o que o eleitor está pensando. Agora, tem algo mais importante também, que todos os caminhos levam ao Tarcísio. E o Tarcísio só vai ser candidato, claro, se o Bolsonaro abençoar ele, porque ele é leal ao Bolsonaro. Né? Mas o Tarcísio pega todo o time do Bolsonaro e pega mais esse campo político que não vai com o Bolsonaro. Porque hoje nós estamos no país, desde 2018, contra Lula. É o eleitor que votou no Bolsonaro em 2018 porque era contra Haddad. É o eleitor que votou no Haddad porque era contra o Bolsonaro. Em 2022, o eleitor que votou no Lula porque era contra o Bolsonaro. O que votou no Bolsonaro porque era contra o Lula. Não especificamente que eles eram Lula ou eram Bolsonaro. Então tem uns 40% dos eleitores brasileiros que eles não são nem Lula e nem Bolsonaro. E o Tarcísio, então, é esse nome que cai como uma luva para esse público de 40%. Daí pega mais o público do Bolsonaro, vai dar uma grande eleição, e o Tarcísio é um nome que fica competitivo nas eleições de 2026. Todo cidadão brasileiro que pensa em sair, em vencer as eleições do Lula, todo cidadão brasileiro que pensa em vencer as eleições do Lula, que é a oposição ao Lula, deveria olhar com muito carinho e atenção a candidatura do governador Tarcísio por causa dessas lógicas e dessas convergências que tem a favor do governador Tarcísio. Por tudo isso, o Tarcísio deve ser o futuro presidente da República, porque ele une todas essas características e necessidades que o eleitor está querendo para 2026. Mas vocês que estão nos assistindo também estão refletindo que essa polemização, esses extremismos, as pessoas estão ficando cansadas. As pessoas estão ficando cansadas de brigar com os amigos, de brigar com os feirinos, de brigar com os familiares, de brigar no trabalho, na igreja, por causa da política. As pessoas não querem, tem um público muito grande que não quer mais saber nem do Lula e nem do Bolsonaro. Então eu penso que quando apresentarmos um nome para a população brasileira, um nome com as características do Tarcísio, ele cairá como uma luva, será muito bem aceito, e daí as pessoas vão votar no Tarcísio. Não é porque estão votando contra o Lula, elas vão votar no Tarcísio, num projeto de poder, de governo, que vai transformar o nosso país, que vai entregar as obras que o Brasil precisa, vai passar uma motosserra no desperdício público e vai fazer essa revolução que precisa, e principalmente acabar com essa polemização. O Brasil não aguenta mais, todo mundo está cansado, as pessoas estão cansadas dessa brigaçada que não leva a nada, e isso só sustenta poucas pessoas, isso só alimenta poucas pessoas. Nós queremos mais paz, nós queremos mais diálogo, mais encontro, nós queremos lideranças que pensem mais no Brasil, não na próxima eleição, e o governador Tarcísio vai trazer essa paz para nós e vai colocar o Brasil no patamar onde precisamos. É com essa lógica, com essa visão, é que eu defendo, penso e acho que o Tarcísio será o nosso futuro presidente da República, e por sorte nossa, ele é do Republicanos, mas independente se ele fosse de outro partido... Mas olha, o Valdemar quer que passe com escritura e tudo pro PL. Não, mas independente se ele fosse para outro partido, eu defendo igual, eu defendo alguém que venha com uma política de diálogo, que não venha com polemização, que não venha com raiva, com ódio, né? que venha querendo unir o nosso país, unir, mais fraternidade. Nós precisamos de mais amor, mais fraternidade. Quando eu vejo as pessoas brigar por causa de política, Jean, é uma burrice sem tamanho, é uma bobagem sem tamanho. E hoje tem pessoas assim, tem pessoas que brigam por causa de política, né? Eram amigãos, coisa e tal, por causa de política brigam.
Nem por causa de futebol a gente briga, mas depois vai tomar uma cerveja, coisa e tal, né? Um é Marcílio, o outro é Brusque, mas depois se abraçam. Então, quer dizer, não faz sentido nós brigar por causa de política. Nós temos que brigar para diminuir a desigualdade nesse país, para nós aproveitarmos todas as oportunidades. E nós temos que entender que Santa Catarina, esse estado maravilhoso que nós vivemos, mas ele representa muito pouco em termos eleitorais no Brasil. Aqui, nós pensamos uma coisa, mas o Brasil é uma dimensão muito grande, é um país continental, nós representamos 2,5% da população brasileira, do eleitorado brasileiro, 2% do território nacional. Então, nós temos que tentar entender o que o eleitor lá do Nordeste, o que o eleitor do Sul de Minas, o que o eleitor do Centro de Minas, o que o eleitor de São Paulo, do Rio de Janeiro pensa. É com esse pragmatismo que nós vamos construir daí uma candidatura, né, com o Tarcísio que possa vencer um adversário que nós vamos ter o ano que vem, que é o Lula, para a reeleição. Jorge, nós já estamos caminhando para o final, eu ainda tenho 3 perguntas para te fazer. Uma delas é assim, eu trabalhei no Congresso Nacional e às vezes chegam vozes, quando a gente está naquele ambiente, dando sinais de que, olha, pode seguir por esse caminho que... Né? Por que eu te falo isso? Uma candidatura do Tarcísio de Freitas buscando um distensionamento, demoveria o Lula, por exemplo, porque o problema do Lula é o bolsonarismo. Ponto. Entre aspas e específico. Não é a direita. Eu não vejo o Lula fazer oposição à direita no sentido programático, mas eu vejo que existe uma questão insuperável entre Lula e Bolsonaro, o lulismo e o bolsonarismo. Uma candidatura do Tarcísio de Freitas, que, como tu diz, e como a gente percebe também, une boa parte do centrão, une boa parte da centro-esquerda, inclusive, né? Da centro-direita, da direita, até da extrema-direita, né? Talvez não da extrema-esquerda, porque é mais, a formação política deles é mais de participar e ocupar o espaço e ponto. São mais democráticos, inclusive, nisso. Será que ou existe, ou se ouve essa voz, ou há um sinal do Planalto, do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, de que talvez uma candidatura disruptiva do sentido da polarização pode me demover de uma candidatura? Existe esse... Bom, o Ciro Nogueira, na sua expertise, ele coloca muito isso, mas é mais marketing. Eu não vejo no horizonte ali, em 2026, que está próximo, que o Lula não vai ser candidato. Só se ele tiver muito mal da saúde, e aparentemente ele não vai estar mal de saúde o ano que vem, que ele tem uma saúde boa, né? Então, eu não vejo isso, e ele vai ser candidato à reeleição, sim. E os movimentos dele é muito nesse sentido também, vai ser com Tarcísio ou sem Tarcísio, ele será candidato. Mas nós temos que aprender com o adversário. Quando tu monta uma estratégia, você monta baseado no quê? No teu adversário. Quando o Marcílio vai jogar com o Brusque, ele estuda o Brusque, o esquema tático do Brusque, para montar a sua estratégia. Né? Não é assim? O Ancelotti, quando montou a estratégia para a seleção brasileira, ele montou baseado na estratégia, na tática do Chile. Nós também temos que aprender. Ora, o que o Lula fez em 2022? Ele foi buscar o impensável. Ele foi buscar o Alckmin, que era nosso, que é da centro-direita. Ele foi buscar o Alckmin, adversário, a vida toda dele, para se aliar com ele, e ganhou 3 milhões de votos. Foi 3 milhões de votos que ele ganhou do Bolsonaro. Será que se ele não tivesse o Alckmin, ele teria ganhado? É quase certo que não, mas tem vários fatores. Uma derrota... o que ele fez em 2002 com o vice... Com o José de Alencar. Isso. Quer dizer, uma derrota ou vitória sempre tem vários detalhes, mas esse é um detalhe. Nós temos que aprender. Então, nós temos que montar uma chapa também. Não podemos cometer o mesmo erro que o Bolsonaro cometeu em 2022. Foi buscar o Braga Neto em vez de buscar um vice lá do Nordeste. Nós temos que buscar, o Tarcísio tem que buscar um vice também
que desidrate o Lula, um vice do Nordeste, do Norte, né, um nome que agregue. Ou até a Michele, que penetra muito bem no Nordeste. A Michele, eu acho que penetra bem, traz o apelo da mulher, cristão, tudo. Então, eu acho que ajuda bastante a chapa do Tarcísio. Então, aprender com os outros também, quer sejam adversários ou não. Mas eu não acredito nessa marola que o Ciro Nogueira propaga muito, que se o Tarcísio for candidato, o Lula não vai ser. Mas isso serve para alimentar a nossa trupe, né? Serve para alimentar a nossa bolha, né? Que o Tarcísio vai candidato. Não, o Lula não vai porque sabe que o Tarcísio vai ganhar. É uma boa narrativa. Não deixa de ser um bom lance de marketing, né? E o Ciro tem expertise para isso, tem esperteza, sabedoria, né? Ele sabe por que está falando isso, o Ciro Nogueira, né? Uhum. Mas eu acho que é mais nesse sentido de criar uma narrativa, tipo assim, não, o Tarcísio saindo candidato, Lula está derrotado, o Lula não vai. Ah, se o Lula for, é de teimoso, mas ele sabe que vai perder. É uma boa narrativa, isso faz parte do jogo eleitoral, né? Motivação. Mas o ano que vem nós vamos ter uma eleição, e registra aí, uma eleição muito difícil, porque é reeleição. A reeleição sempre é difícil enfrentar a reeleição, né? Então, nós vamos ter, mas com o Tarcísio, com esses campos políticos unidos, né, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter chances reais de vencer as eleições. A reeleição do ano que vem, ela não pega ainda a PEC 2030, a PEC Cajuru, né? Só a eleição do prefeito em 2026 que vai pegar. Mesmo assim, a PEC não está aprovada ainda, né? PEC Cajuru. Não foi aprovada ainda. De fim da reeleição? Não foi aprovada ainda. Foi aprovada na CCJ. Só na comissão. Na comissão, isso. Que não deve pega. Caminhar, são 900 artigos, né? Foi feito um projeto novo. Mas, Jorge, voltando para Santa Catarina, um pouquinho, para a gente já caminhar para o final, nós temos visto aí várias federalizações, né? Como é que está a história dos republicanos? Ele deve federalizar, ou federar que fala? Federalizar com algum partido? Tem alguma... Como aconteceu agora com o PP e União? O Republicanos, antes da eleição do presidente Mota na Câmara, o Republicanos tinha uma conversa alinhada com a União Brasil e com o PP, com o progressista, né, de uma possível federação. E aí o Republicanos entendeu, né, o presidente Marcos entendeu, conduz muito bem o partido, entendeu que não era o momento, não era bom para os republicanos, porque tem que ser bom para os republicanos também. Agora tem outras conversas com outros partidos que o presidente Marcos está conduzindo, mas o Republicanos é o único partido, talvez na história partidária brasileira, que desde sua fundação, 2005, ele só tem crescido em números de prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores. Ele só tem crescido. Ele está indo muito bem, obrigado. Agora nós já temos 44 deputados federais e a intenção a projeção em 2026 é nós fazermos em torno de 55 a 65 deputados federais, né? Porque o partido é mais medido por deputados federais. Aqui em Santa Catarina, nós temos uma projeção de eleger 2 a 3 deputados federais, 4 a 6 estaduais. Então, a federação se conversa, mas eu acho muito difícil o republicanos fazer federação, considerando que tem uma possibilidade grande do Tarcísio ser candidato a presidente. E ele, com Tarcísio ou sem Tarcísio sendo candidato a presidente, ele está crescendo ano a ano, sem muleta alguma, né? Só com suas forças, com seu planejamento, com sua estratégia e com suas táticas. Então eu penso que é bem remoto o Republicanos fazer federação. Nem com o PSDB? Não, o PSDB não seria federação, seria uma incorporação. Né? Seria uma fusão. Aí existe essa tratativa? É bem-vindo. Já esteve mais próximo, mas o PSDB criou muita dificuldade. Mas, sem dúvida nenhuma, que o PSDB, atendendo os objetivos do PSDB, em parte, e atendendo os objetivos e anseios dos republicanos, nós incorporando o PSDB é super bem-vindo. Mas não incorporando. Tu não acredita nisso mais para 2026? É possível sim, é possível. Eu acho que o PSDB, com todo respeito ao PSDB, esse grande partido, né,
quantas vezes nós votamos no PSDB, esse grande partido, mas infelizmente foi definhando e agora está na situação que está. Mas tem grandes lideranças, aqui mesmo em Itajaí, grandes lideranças, em Santa Catarina, grandes lideranças, e é muito bem-vindo. Já tem vindo muitas lideranças do PSDB para o Republicanos. Já veio 5 prefeitos para o Republicanos aqui em Santa Catarina. Muitos deputados federais já estão migrando, não, já estão assumindo compromisso com o Republicanos também, mas esperamos, sem dúvida nenhuma, que para nós seria muito bom, porque os quadros do PSDB, eu acho que em todo o Brasil, os quadros do PSDB são da melhor qualidade. Aqui em Santa Catarina, os quadros do PSDB que eu conheço são da melhor qualidade e seriam muito bem-vindos no Republicanos e tem espaço para eles se sentirem em casa aqui, darem continuidade nos projetos que eles têm no Republicanos, sem dúvida nenhuma. Tá bom, Jorge. O Rodrigo já puxou na minha orelha aqui, que a tua agenda já está no vermelho. Queria te agradecer mais uma vez a presença. Eu acho que nós temos mais para conversar. Espero que tu volte aqui. E tem muito mais coisa para a gente tratar aqui. Quanto mais perto da eleição, mais pauta a gente vai ter, mais agenda. Mas, assim, queria te agradecer mais uma vez e colocar o Polológica à disposição e a câmera para tu falar com a nossa audiência aí. Ô, Jean, mesmo que a gente não participe outras vezes, ou tantas vezes como eu gostaria do Polilógica, mas conversar contigo sempre é um aprendizado. Eu aprendi muito contigo e aprendo sempre quando tenho a oportunidade de conversar com você. Você que conhece tanto da política regional, estadual e nacional, né? Um grande estudioso. Né? Então a gente sempre aprende e agradeço muito essa oportunidade. Eu estava com saudade, parabenizo a vocês todos aqui pelo grande ambiente que tu criou aqui, parabéns, tá? Bastante sucesso e agradeço a oportunidade de a gente compartilhar um pouco, prestar conta do nosso mandato. Agradeço meu querido amigo Marcelo Werner, que está aqui, nosso pré-candidato a deputado estadual. Escreve aí, Marcelo Werner, uma daquelas 44 cadeiras lá da Assembleia, uma delas vai ser ocupada vamos deixar agendado pelo aqui nosso o programa pré-candidato Marcelo Werner, né? O nosso Denísio, sempre querido Denísio, que me ajuda bastante, é um querido amigo, né? Ele é o grupo político, né, nosso aqui do Republicanos e tantos amigos que não são do Republicanos, mas torce pela gente e ajuda a gente. Não posso esquecer de mandar um abraço para o Maurílio, né? Nosso amigo Maurílio. O Rodrigo, meu chefe de gabinete, o Felipe, todo mundo, obrigado. Foi um prazer estar aqui, Jean. Que Deus abençoe e bastante sucesso para você. Muito obrigado e até o próximo programa. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. Do Semasa para Itajaí, por Itajaí.